Direto da redação. Está comigo aqui ao vivo, direto de Brasília, o economista Wilson Souza. Bom dia, Wilson. Bom dia, meu amigo Roberto Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes das múltiplas plataformas aí do portal, viu? Bom dia a todos vocês. A deputada Carla Zambelli, deputada federal pelo PL de São Paulo, ela foi condenada no âmbito do Supremo Tribunal Federal em um processo, no inquérito que apura a invasão de dados, a invasão do sistema do CNJ para forjar um mandado de prisão contra ministros do STF, especialmente o Alexandre de Moraes, que é ministro do STF. E a Carla Zambelli já apareceu na Itália, ela já fugiu, ela está foragida na Itália. E ela está desafiando a justiça brasileira e virou agora alvo de um pedido de prisão no âmbito da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Eu vou primeiro aqui a reportagem da Sara Kines para a gente daqui a pouco detalhar. Vamos à reportagem. A parlamentar falou hoje que está fora do Brasil há alguns dias, disse que saiu a princípio para um tratamento médico e que pedirá afastamento do cargo sem vencimentos. Isso foi dito por Zambelli pela manhã numa entrevista a um canal do YouTube. A deputada federal foi embora para a Europa cerca de 2 semanas depois de ser condenada a 10 anos de prisão. Ela disse que escolheu a Europa por ser cidadã italiana e que isso asseguraria que ela não fosse mandada de volta para o Brasil. A Carla Zambelli foi condenada por invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça com a ajuda do hacker Walter Delgatti e por falsidade ideológica. Ela também foi condenada à perda do mandato parlamentar e com a sentença mantida terá de pagar R$2 milhões em danos morais coletivos. O processo segue em fase de recurso. Zambelli responde ainda como ré a um outro processo criminal no STF por ter sacado arma de fogo e perseguido o jornalista Luan Araújo aqui em São Paulo às vésperas das eleições, do segundo turno das eleições de 2022. Depois da informação de que ela está fora do país, o advogado da parlamentar deixou a defesa por motivo de foro íntimo. O deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, protocolou uma representação à PGR pedindo o início dos procedimentos de extradição de Zambelli, o bloqueio dos valores pertencentes a ela e a revogação do passaporte diplomático. Ô Wilson, ela é deputada ainda, né, porque ela não está cassada, ela tem um passaporte diplomático, ela com base com esse passaporte diplomático, ela embarcou, foi a pretexto fazer um tratamento médico, agora está na Itália, ela tem cidadania italiana e falou o seguinte, outras palavras, daqui não saio, daqui ninguém me tira, estou na Itália. Você acha disso, Wilson? Poste mijando no cachorro, né? Inverteu, Roberto. Tá tudo invertido, né? Você vê que é uma pessoa que faz todos esses fatos, invadiu o sistema junto com o hacker, arrumou uma confusão, botou arma na mão, fugiu. Agora, simplesmente, ela foge. E o pior disso não é só ir embora, de estar lá na Itália, não. É de lá ela desafiar o sistema judiciário daqui. Então, Roberto, a gente vê, percebe, isso é uma parlamentar, Roberto. É uma parlamentar, ela está aí representando, né, os eleitores dela, representando o Estado dela. Como uma pessoa dessa, Roberto, em sua sã consciência, pode chegar a falar certas coisas, né, e a desafiar, Roberto? Porque essas pessoas, eu acho que isso é uma sociopatia, Roberto. Uma pessoa dessa não pode ser normal. Tem uma psicopatia aí, poder, eu sou imune, ninguém me pega, ninguém me alcança, né, eu sou protegida, sei lá por quem que ela é protegida, e você vê que isso realmente é uma coisa que vem acontecendo, as pessoas desafiando, né? Teve um outro senador, Roberto, que eu não vou lembrar o nome aqui também, que fala para os Estados Unidos invadir o Brasil. Então, assim, Roberto, eu não sei o que está acontecendo realmente com a cabeça de algumas pessoas, né, com esse sistema. As pessoas entram por essa questão Brasília, Roberto, a gente fala que a pessoa que vem para Brasília, ela tem que ter uma cabeça muito boa, porque que parece uma ilha da fantasia, mas não é. As pessoas se empolgam com o poder, as pessoas vivem a questão desse poder e não querem perder isso. Então elas se acham que elas têm o direito de fazer tudo, de invadir o sistema. Ficam então, deslumbradas.
ficam deslumbrados e os protagonistas, né, que são poucos em Brasília, eles alimentam esse tipo de situação. Porque são situações como essa, que aí a mídia vai lá para ela, e enquanto isso vai acontecendo outras coisas aqui, que se criam-se várias cortinas de fumaça, e Brasília eles são muito profissionais nisso, Roberto. Então, assim... O Wilson, o que tem acontecido é que muita gente, o cara ser de direita, o cara ser de esquerda, o cara ser de centro, isso não tem problema nenhum desde que o cara ele conheça as regras do jogo, né? Porque a gente convive com todos os políticos, com todos os matizes, adoro. O cara que é um político de direita, que ele é inteligente, que ele conhece as regras do jogo, é muito saudável você conversar com essas pessoas. Porque são pessoas que têm conteúdo. O cara que é de esquerda, mas conhece as regras do jogo, você tem noção. Eu vou citar aqui 2 contrapontos. José Dirceu, um cara muito inteligente. O cara que conhece as regras do jogo, conhece o ordenamento jurídico. Roberto Campos, um cara que era direitaço, liberal, inteligentíssimo, um grande frasista, tive a oportunidade de entrevistá-lo. Então dava prazer você conversar com o Roberto Campos, como dá prazer você conversar com o Zé Dirceu, com essas pessoas. Porque você está conversando com pessoas que conhecem as regras do jogo, ela tem lá as suas crenças, as suas ideologias, um acredita mais em um formato de governo, outro acredita em outro. Mas são pessoas inteligentes. Agora o que está acontecendo é que pessoas que não conhecem as regras do jogo, não têm o menor tato com esse ambiente, essas pessoas estão se empoderando ou sendo empoderadas, assumindo mandato para fazer espetáculo em tribuna, atacar instituições, fazer todo tipo de barbaridade. E a Carla Zambelli, ela veio, né, nessa atuada. Mas ela se baseia aí num precedente para ela estar na Itália. Ela, pessoalmente, talvez o advogado não tenha colaborado com isso, nós vamos ver. Aqui que o advogado talvez não tenha tido participação, o advogado dela. Houve uma fuga no Brasil de um banqueiro chamado Salvatore Cacciola. Ele tinha cidadania brasileira e cidadania italiana. Aí está a foto dele. Ele se prevaleceu da cidadania italiana, uma vez procurado pelas autoridades brasileiras, foi embora para a Itália, não voltou. Ficou na Itália, refugiado na Itália. Salvatore Cacciola volta depois deportado pelo Brasil porque ele foi preso pela Interpol quando ele foi para Mônaco, dar um passeio de moto, que é um principado que faz fronteira, está ali perto da Itália. Então, como o Principado de Mônaco não tinha acordo de deportação com o Brasil pediu a deportação, o Salvatore Cacciola voltou para o Brasil. A Carla Zambelli talvez esteja querendo seguir esse precedente, ela não vai poder sair da Itália para nenhum outro país, se for esse o caso, porque senão ela vai ser deportada. Mas existe agora um outro precedente que deve deixar ela com a pulga atrás da orelha. Porque Cesare Battisti era um cidadão italiano, refugiado no Brasil, o Brasil ia deportá-lo, ele fugiu para a Bolívia, isso foi recente. Ele era procurado por terrorismo na Itália, ele volta para o Brasil deporta para a Itália. Eu creio que a partir da deportação do Cesare Battisti, essa tese da Carla Zambelli, ela pode estar um pouco assim furada. Mas ela se prevaleceu nesse precedente. Terra, né, Roberto? Porque ela tem cidadania, ela é também cidadã italiana. Ou seja, Roberto, essas pessoas se beneficiam, né, até disso, né? São espertas demais, né? Mas o esperto demais, Roberto, ele sempre acaba se dando mal, né? O crime não compensa, Roberto. Nós estamos aqui, lógico, fazendo comunicação das coisas que acontecem, mas a realidade, de fato, é essa. O crime não compensa. Essas pessoas que praticam, né, esse tipo de situação, que querem desafiar um sistema brasileiro, mesmo, né, com todas as dificuldades que o judiciário tem, vamos aqui, né, também parabenizar também muitas pessoas do judiciário. Essas pessoas acabam por ser presas, essas pessoas acabam por, né, responder por esses crimes. Às vezes respondem por pouco tempo, muito tempo, enfim, mas acabam respondendo. Mas o pior disso, Roberto, é que essas pessoas entram, muitas vezes são presas e saem depois como se nada tivesse acontecido, Roberto. Né? Pessoas hoje estão usando tornozeleira, Roberto, como algo que isso aqui é legal, entendeu? O cara está com tornozeleira, legal. Então a nossa sociedade, Roberto, ela está doente, a nossa sociedade é que tem que estar, a gente tem que ter um investimento muito grande em educação, a gente sempre bate nessa tecla aqui, Roberto, porque o mundo está completamente deturpado das coisas certas. A gente não sabe mais o que é certo, a gente não sabe mais o que é errado. E as pessoas de bem, Roberto, falam um pouco. E as pessoas do mal, as pessoas têm um marketing violento.
Você vê que uma imprensa que dá, né, nós somos aqui também, como comunicadores, você é um jornalista da imprensa, né, eu me considero um comunicador aqui também, mas de fato você vê, olha o apoio que a imprensa deu nessa situação, desse caso do MC do Poço do Rodo, né? É um espetáculo, Roberto. É um espetáculo que eu acho que isso não devia aparecer. A gente comenta aqui, a gente mostra o que está acontecendo para as pessoas se alertarem, né? Que isso não é certo. Isso não é o que a gente quer para os nossos filhos. A gente quer que nossos filhos saiam, vão para a escola, estudem e voltem para casa em segurança. Não é essa situação que nós estamos vivendo, esse caos social que nós estamos vivendo em nosso país. Não é só Rio de Janeiro não, Roberto, não é só Rio não, isso é Brasil como todo mundo, como todo, como você falou, né? O Wilson, o Davi de Rio das Ostras está escrevendo aqui, Roberto, não seria o caso do marido da Carla Zambelli responder por prevaricação e obstrução da justiça, já que o mesmo é considerado uma autoridade? Eu nem sabia que o marido dela era autoridade, não. Ele faz o quê? Ele não, eu acho que ele é da aeronáutica, né? Tem um negócio desse, sim, ele é uma autoridade, tem um negócio desse, eu não sei. Mas é uma discussão, viu, Davi? Agora, Wilson, deixa eu chamar aqui a reportagem, porque como eu falei agora há pouco aqui, o advogado da Carla Zambelli, eu acho que ele divergiu dessa opção preferencial dela pela fuga. Por quê? Ele, praticamente um dia depois dela anunciar que estava na Itália, que ela ficaria na Itália, que ela ia ser uma ativista na Itália, o advogado abandonou a defesa dela. A reportagem você vai conferir agora com a Priscila Mazenotti. Depois da deputada Carla Zambelli do PL de São Paulo ter anunciado que deixou o Brasil e estava na Europa, o advogado dela, Daniel Bialski, avisou que estava deixando o caso. Em nota, o advogado informou que foi apenas comunicado por Zambelli da decisão de sair do país e que, por motivo de foro íntimo, estava deixando a defesa da parlamentar. Mais cedo, durante uma live à rádio Auriverde, a parlamentar anunciou que está na Europa para um tratamento médico já há alguns dias e que irá pedir licença do mandato. O anúncio ocorreu menos de 20 dias depois dela ter sido condenada por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ela também foi condenada à perda do mandato após o fim de todos os recursos possíveis e ao pagamento de R$2 milhões em danos morais coletivos, valor que deverá ser dividido com o hacker Walter Delgatti, também condenado no mesmo processo. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Olha, então é uma demonstração aí, ela está ao lado do esposo dela aí, que é uma autoridade, segundo aqui o Davi. O advogado não concordou com essa tese, não. Ele saiu fora, ao que tudo indica, por essa opção dela, preferencial aí pela fuga. Perfeito, Wilson Souza, economista. Muito obrigado aqui pela sua participação no direto da redação e até a próxima, querido. Muito obrigado, Roberto. Bom dia a você, bom dia a todos.